A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de algum tempo aí, apareceu aqui a Luciana para trazer para vocês uma aula bem especial aí, né? A gente vai estar conversando hoje sobre um texto bem interessante, tá? Que é Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 20. Tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Vai digitando para mim de onde você é, se você já é seguidor aqui do canal Flecha Polida Teologia, se você conhece Luciana Mais Hebraico lá no Instagram. Vou colocar o Instagram aqui para vocês, ó. Luciana Mais Hebraico. Tem muita aula gravada lá, muita coisa interessante já está gravado lá. E a gente vai estudar um pouquinho hoje, bem lentamente. Lucas capítulo 4, pegue a sua Bíblia e venha estudar um pouquinho comigo. Capítulo 4, versículo 16, diz assim: chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Dentro desse versículo aqui já tem muita informação para nós, tá? Quando a gente vê que ele chega a Nazaré, Nazaré é uma cidade que Jesus ele tenta algumas vezes falar ali que é o Messias, se revelar como Messias ali, mas sempre em Nazaré ele é rejeitado. Eu anotei aqui, tem algumas instâncias que ele é rejeitado. Deixa eu achar aqui para nós. Jesus ele é rejeitado em Nazaré. Por que que na cidade onde ele foi criado, Nazaré? Digita para mim aqui nos comentários. Onde Jesus nasceu? Jesus não nasceu na região da Galiléia. Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Né? Tá lá em Lucas mesmo. Bem no início ali, onde Maria recebe ali aquela orientação de Deus junto com o seu marido, para fugir, tá? Para ir para Belém. Lá ele nasce, colocado numa manjedoura. Então, quando você vê aí aquele presépio de Natal, Jesus numa manjedoura, é em Belém, tá? Jesus nasceu na cidade de Belém. E ele fez muitos milagres, mas em Nazaré. 2 vezes ele vai, tá? Algumas vezes ele foi em Nazaré. Marcos capítulo 6, anota aí, Marcos 6, de 1 a 5, também rejeição. E Mateus 13, 54. Bem interessante esse Marcos. Deixa eu abrir uma outra aba aqui para a gente ler. Marcos, capítulo 6, Marcos 6. Abre aí também a sua Bíblia. Marcos 6, ó. E partindo, versículo 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, chegou a Nazaré, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, muitos admiravam. De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se faz tantas maravilhas por suas mãos? Só questionamento, né? E aí o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, de Judas e de Simão? Opa, Jesus tinha irmãos? Tinha. Tá? Maria teve outros filhos e está aqui esse versículo para comprovar. Não estão aqui suas irmãs? Tinha irmãs também. E escandalizaram-se nele. Jesus diz, no versículo 4, não há profeta sem honra senão na sua própria pátria e entre os seus parentes e na sua casa.
Marcos 6, 5. É interessante que diz assim, não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa em Nazaré, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, na cidade que Jesus foi criado, não fez, né? Rejeição na sua pátria, na sua cidade. E Mateus 13, 54 também, você encontra isso aí. Deixa eu voltar aqui. Mateus 13. Mateus 13, 54. E chegando à sua pátria, ensinava nas sinagogas dele, de sorte que maravilharam-se, dizia, de onde vem esta sabedoria maravilhosa? Esse é o mesmo de Marcos 6, tá? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs, e escandalizaram-se nele, e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então tá aqui, essa, Mateus 13 e Marcos 6 é a segunda vez, e Lucas 4 é a primeira vez que ele vai ao sábado na sua cidade e vai na sinagoga. Tá? Interessante entender que Jesus é um judeu, ele não nasceu na graça, ele trouxe a graça, mas ele nasce na lei, e Jesus, na lei, ele cumpriu toda a lei. Ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. A nossa fé, ela é firmada, ela tem as suas bases no judaísmo, tá? Ah, mas eu preciso usar o quipá, eu preciso fazer as orações, eu preciso ir no muro das lamentações. Não. É a base da nossa fé, mas a nossa fé não precisa dessas coisas para se manifestar. A nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e pelo ouvir vem a transformação, vem a mudança, vem as novas motivações, tá bom? Ouvir a palavra de Deus. Isso que você está fazendo aqui é ouvir a palavra de Deus, é parar, aprender e praticar. Parar, aprender e praticar, tá? E aí, chegando lá na sinagoga, quando nós olhamos para a tradição judaica, quando nós olhamos para trás, livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, tá? A gente consegue entender o que aconteceu ali, o exílio, né? O que é o exílio? O povo de Israel sendo tirado de Israel e levado para outros lugares, para Babilônia, onde ali tem Daniel na Babilônia, né? A história de Daniel na Babilônia. Ele já estava ali exilado, tá? Quando Jeremias chora a destruição da cidade, ele está vendo o exílio acontecer. O exílio, então, é a tirada forçada daquele povo para outro lugar. Houve matança, houve morte, tá bom? Então, isso é o exílio. Na tradição judaica, então, nós podemos entender, compreender, saber explicar também para outros textos como este, que é tão simples ali, nós estamos só no versículo 16 ainda, tá? Só no versículo 16. Então, nessa sinagoga, essa sinagoga era o lugar que os judeus se ajuntavam fora de Israel para estudar a Torá, para ler, para estudar. Não tem igual hoje livros, tá? Pega um livrinho. Não, eles tinham aqueles rolos grandes, e eles estudavam ali, tá? Tinha as porções que eles estudavam. Então, eles separaram isso, passaram por alguma perseguição, e eles separaram, então, para que se decorasse, para que se lesse durante toda a semana porções da Torá, tá?
Essas porções é chamada Parashá, porções, onde era lida a Torá e a Haftorá. A Haftorá é lido, então, os profetas. Então, é a Torá, que é Torá, vocês sabem que são 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio. Estou errando aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esse Pentateuco, como nós conhecemos, é conhecido como Torá, como ensinamento, como lei, né, que nós conhecemos. Então, era lida a lei e era lido também os profetas, tá? Para que o povo, mesmo exilado, não se esquecesse do templo, porque o templo foi destruído, tá bom? Então não tinha mais templo, criou-se aí o costume das sinagogas, e esse costume, quando o povo volta, esse costume volta também, tá? Que eles passaram aí um período de muito conflito ali com aquele templo, tá? Então continuaram esse costume de ensinamento nas sinagogas, era um lugar de comunhão. Comunhão, lugar de comunhão, tá bom? A gente vai falar perdão, sobre tabernáculo, templo, sinagoga. Qual que é a real diferença? Que Jesus entra no templo, Jesus fala no templo, Jesus vai também na sinagoga. Qual que é a diferença aí? Né? As similaridades, a diferença? Tem. Tá? Tabernáculo, Êxodo capítulo 25. Você já ouviu falar várias vezes aqui comigo sobre o tabernáculo. Se não assistiu, dá uma olhada aqui no nosso canal. Tem muita coisa sobre o tabernáculo Arão. Muita informação boa sobre as festas de Israel, as 8 festas de Israel. Tudo aqui para você. Então, Êxodo 25, tabernáculo, instituído. Para quê? Para que Deus habitasse no meio deles. Pureza, santidade, reverência, separação. Tabernáculo é isso, tá? O povo se purificava, se santificava, entendia que a santidade era separada. E ali também se adorava a Deus, tá? Então Deus se movia ali na frente do tabernáculo, Deus dava direção, Deus acompanha o povo através do tabernáculo por 40 anos no deserto. Tudo isso com o tabernáculo. O reino é instituído, chega Davi, Salomão, templo. Né? Ele diz, olha, o Senhor está em tendas e eu morando num palácio, vou fazer um palácio para o Senhor. Então o templo veio então com essa ideia de Davi. Vou fazer para o Senhor uma morada. Onde está isso? Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 17. Tá? Então, tabernáculo, Êxodo 25. Anota aí, leitura de casa. Primeiro Crônicas 17. Davi, com um desejo no seu coração de fazer, então, esse castelo, essa casa para Deus. Então, joinha aí se você já compreende esses passos aí. Então, a gente está aqui falando desse templo que foi destruído, que vem, então, esse muro das lamentações. De onde vem? Eu falei nele aqui. Esse muro das lamentações é o que sobrou do templo de Salomão, tá? Ou do templo ali de Herodes, mas sobrou ali algumas ruínas. Então esse povo vai ali adorar a Deus naquelas ruínas. Mas por que não sobe lá? Se tem lá um templo, tem uma foto, aquilo não é um templo judeu, aquilo é uma mesquita messiânica, e os judeus não podem subir lá, tá? Então tem uma guerra ainda travada aí. Então, sinagoga é uma palavra grega, anota aí. Sinagoga é o grego para Beit Knesset, casa de comunhão, Beit Knesset, em hebraico. Casa de ajuntamento.
mas não era assim primordial ser uma casa de adoração, mas era uma casa de ajuntamento para estudar, para ler, compreender a palavra, local de estudo, de leitura da palavra. Por meio da palavra, Deus se conectava com o povo sem sacrifício, sem sangue de animais. Olha que interessante. Então, na sinagoga, era sem sacrifício, sem sangue. Deus se comunicava com o povo sem sacrifício, sem sangue. Opa, é a graça, lugar de ajuntamento. Beit Knesset. E Jesus, ele vai à sinagoga várias e várias vezes. Várias e várias vezes ele vai à sinagoga. Os apóstolos também vão à sinagoga depois que Jesus é assunto aos céus. Os discípulos continuam ainda ensinando nas sinagogas. Quando eu disse para você que a nossa fé cristã tem as bases aí judaicas, tá? Então a gente tem que ir para a sinagoga? Não. Estou dizendo que dali nasce esse movimento. Entendido? Qualquer pergunta, dúvida, digita aqui na hora para mim. Você quer mandar um e-mail também? Quer mandar um e-mail? maisebraico@gmail.com. maisebraico@gmail.com. Deixa eu escrever aqui, é como se não tem Luciana do meu Instagram, mas só Mais Hebraico. Ó, coloca aqui, ó, maisebraico@gmail.com, é isso. E-mail, pode mandar também. Então, entre Deus e o povo, Beit Knesset, sinagoga, lugar de encontro, lugar de ajuntamento, onde não tem sacrifício, não tem sangue, e também não tem levita, não tem sacerdote, não tem sumo sacerdote, é você e Deus. Olha que interessante, Deus já vem instituindo isso. Então, tabernáculo, templo, sinagoga, igreja posteriormente, tá? Deuteronômio 6:7. Deuteronômio 6:7. Interessante a gente ler esse texto. Deixa eu procurar aqui. Deuteronômio, vai pegando aí, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 4, é o Shema Israel, né? Shema Israel, oração ou citação que o judeu coloca ali nas portas da sua casa, tá? E é isso, 6:4. Ouve, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aqui está a parte importante, ó. E ensinarás a teus filhos, e dessas palavras falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, levantando. Também atarás por sinal nas tuas mãos, e te serão por frontais entre os olhos. Quem já viu aí os judeus segurando aqui uma cordinha azul, colocando aqui uma caixinha aqui também entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, desse aí vem vários costumes de Deus, mas a palavra bem interessante é essa aqui, ó. E ensinarás. Deuteronômio 6:7. Ensinarás em qualquer lugar, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Está aí trabalhando? Coloca isso aqui como um áudio. Coloca aqui como um áudio. Vou tentar jogar esse áudio também aqui no podcast, tá? Depois eu passo para vocês direitinho a questão do áudio aqui. Onde que eu vou jogar esse áudio aqui para vocês? Tá trabalhando, tá ouvindo a palavra de Deus. E atarás, ensinarás, deitando, levantando, caminhando pelo caminho. Que o nosso assunto do dia a dia seja aprender. Você viu falar que Jesus não nasceu no Nazaré, nasceu em Belém para cumprir uma promessa. Olha que Deus maravilhoso. Jesus é realmente o Messias, tá? Jesus é o Messias.
Então, vamos voltar lá na nossa versículo. Lucas 4. Então, chegando a Nazaré, nós já entendemos que Nazaré é a periferia de Israel, né? Onde ele foi criado. Tem um vídeo que a gente fala sobre isso, e o vídeo chama-se Cabul. C-A-B-U-L, Cabul. E entrou num dia de sábado, segundo o costume. Costume por quê? Porque Jesus era judeu. Na sinagoga e levantou-se para ler. Bom, o que ele leu? Ele leu uma porção que foi entregue para ele, que é a porção da Haftorá. Versículo 17, Lucas 4, 17. E foi-lhe dado. Então, ele não foi lá e pegou, eu quero ler Isaías, não. Ele chega no dia que Isaías está sendo lido. Tem uma lista da Paraxá. Tem uma lista. Procurar Paraxá, 54 semanas, vai sair uma lista. Nessa lista tá Isaías, tá? E aí tá Isaías capítulo 61. 61? Deixa eu ter certeza aqui. Deixa eu voltar nas minhas anotações. 61. Então, ele pega o rolo do livro de Isaías 61. Vamos ler o que Jesus leu? Isaías, quando ele pega aquele livro, ele lê Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus, Senhor Jeová, está sobre mim, porque Jeová me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o jubileu, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. E por aí vai. Quando ele lê, né, Isaías, quando escreve o que Deus diz, cheio do Espírito Santo, imaginou que o próprio Jesus ia pegar esse texto e recitá-lo novamente, assim como ele recita para Isaías, ele recita para o povo. E aí ele lê, né? Foi dado o profeta Isaías, e quando abriu o livro, estava o lugar em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, a restauração das vistas aos cegos, por liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, versículo 20, Lucas 4, 20. Tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos do povo estavam sobre ele. Por quê? Porque ele se assenta onde não deveria se assentar. Na cabeça do povo, dos mestres da sinagoga, ele se assenta num lugar chamado assento de Moisés. Ai, Jesus! Assento de Moisés. Moisés para achar que Jesus estava lendo. Depois eu procuro direitinho para vocês, tá? Fariseus e escribas ocupavam este lugar. Então, nós temos uma elite, essa elite, esqueci o nome dessa elite, deixa eu colocar aqui, se eu acho, é facinho. Eles faziam parte dessa elite. Tem um nome para isso. Setenta
Ah, minha memória tá muito boa. Sei que era 70 homens, tá? Os fariseus. Deixa eu ver se eu acho uma palavra tão pequena. Se vocês lembrarem, vocês colocam aí. Fariseus e saduceus, tá? Eles faziam parte de uma elite que comandava, tá? Eles eram doutores da lei, eles comandavam uma classe sacerdotal, comandava quando Jesus ele vai pro Sinédrio, achei a palavra na minha mente aqui. Sinédrio, tá? Esse Sinédrio, quando Jesus vai ser julgado no Sinédrio, ele é julgado por 70 homens, fariseus e saduceus, metade, metade, tá? E um deles ali se sobrepunha. Então, quando Jesus se assenta ali, se assenta num lugar que era para eles, Sinédrio, nessa classe, essa elite religiosa que era cheia de nome toque do Sinédrio, tá? E esse assento, Mateus, vamos ler lá, Mateus 23, 3, a gente entender. Mateus 23, versículo 3. Ó, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Versículo 3. Todas essas coisas, pois, que vos disserem que observais, observai-as a fazei-as, mas não procedais em conformidade com as vossas obras. Deixa eu pegar uma tradução melhor aqui, deixa eu pegar NVI. Essa aqui tá muito antiga, né? Eu tava na Almeida corrigida. Deixa eu ver aí. Né? Achei. Mateus 23, na NVI. Então Jesus disse à multidão aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, e os mestres da lei aqui seriam os escribas, se assentam na cadeira de Moisés, no lugar de extrema autoridade na sinagoga. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Jesus falou: obedeça e faça tudo o que eles dizem para você fazer, porque eles estavam ensinando a lei. Mas não faça o que eles fazem. Opa! Pois eles não praticam o que pregam. Eu estou lendo Mateus 23, 3. Obedeçam os escribas e fariseus, obedeçam os mestres da lei, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Versículo 4, 23, 4, Mateus. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros de vocês, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e suas franjas bem longas. Então, tudo que eles fazem é muito extravagante. Aquelas roupas muito grandes. Versículo Mateus 23, 6. Gostam do lugar de honra, dos banquetes, dos assentos mais importantes da sinagoga. De serem saudados nas praças e serem chamados rabinos. Versículo 8. Mas vocês não devem ser chamados rabinos. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem Abba, a ninguém na terra chamem Pai, porque só tem um Pai, que é aquele que está no céu. Também vocês não devem ser chamados de chefes, porque só tem um. Vocês não devem ser chamados de mestre, porque só tem um mestre, um chefe, um senhor, que é o Cristo. O Cristo aqui é o Mashiach, o Messias.
O maior entre vocês deveria ser servo. Versículo 12 de Mateus 23. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram. Nem deixam entrar aqueles que gostariam de entrar. Vocês não vão, não vem, fica na porta. Não pode, dificultando o evangelho, dificultando, não entra e não deixa ninguém entrar. Jesus que disse, Mateus 23, 14, tá? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Hipócritas, tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso. Hipócritas é máscara, mascarados, duas caras. Vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, para fazer longas orações e comem, almoçam e jantam lá. É isso que Jesus está falando. Vocês se aproveitam das pessoas com o intuito de orações, orações, orações. E aí vai. Ai de vocês, guias cegos. E por aí Jesus vai apontando o dedo para esses homens que se assentavam nesse assento. Assento de Moisés. Quando Jesus se senta, vamos voltar? Lucas 4. Lucas 4. Fechando, 4:20. Fechando o livro de Isaías, deu ao ministro o livro e se assentou. Se assentou no lugar de autoridade. E os olhos de todos estavam olhando para ele. E ele começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura. Jesus começou a ensinar. Hoje se cumpriu. Eu sou esse que Isaías profetizou. Eu sou. Eu sou. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me ungiu. Mashiach é ungido. Mashiach é ungido. Eu sou ungido, eu sou o Messias. Ele se declara Messias na sua cidade. Tá? Então começou a dizer, hoje se cumpriu em vossos ouvidos, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saía da sua boca. E ele começa a ensinar. Começa a ensinar, que pena que não tem esse ensinamento aqui, né? E aí as pessoas olham para um lado para o outro e dizem, mas não é esse o filho de José? O filho de Maria que a gente viu crescendo aqui, na rua aí, correndo aí? Versículo 22. Não é esse o filho de José? Gente, em vez do povo se alimentar, de entender, de ver Jesus, ele é o Mashiach, está fazendo milagre. Versículo 23, Lucas 4, 23. Médico, cura-te mesmo, mas também, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum. Eles começaram a dizer, você não está saindo por aí fazendo milagre? Faz aqui na nossa cidade também. E nós já lemos aqui que ele fez pouquíssimos milagres lá por causa da incredulidade do povo. Você não é o bonzão aí fora? Faz aqui dentro também. Né? Você não faz aí e acontece? Você não cura aí, põe a mão nos enfermos na igreja e cura? Vai para o hospital, vai curar também. Né? Aquela afronta que ele recebeu ali. Versículo 24. Jesus disse, então, na verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E ele continua, versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda terra houve grande fome, e a nenhuma dessas viúvas de Israel foi enviado Elias, mas ele foi enviado a Sarepta, em Sidom, tá?
Muitos leprosos havia Israel no tempo do profeta Eliseu, mas ele purificou Naamã, que era sírio, não era israelita. E aí todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira, levantando-se, o expulsaram da cidade. Levaram Jesus até o cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, para jogar Jesus de lá. E ele passou no meio deles e se retirou. E ele desceu a Cafarnaum. Ele volta para Cafarnaum. E ali ensinava nos sábados. Pronto, nós lemos até o versículo 31. Leia esse texto, Lucas 4, com muita paciência. Se tiver dúvida, me chamem. Tá? Pode mandar um direct também lá no Instagram. Conclusão. Lugar de rejeição existe? Existe. Tribulação existe? Existe. Onde é esse lugar? Na sua cidade, na sua casa, na sua família, no seu serviço. A rejeição existe. Vamos lidar com isso? Tá? Davi, tantos outros homens de Deus rejeitados, desonrados, descredibilizados em sua própria família. Segundo lugar, o que nós aprendemos nesse texto, que é o mais importante, na verdade, Jesus é o Messias, o Mashiach de Deus, o ungido de Deus. E terceira coisa, que é o que é mais importante para nós entendermos hoje, nesse dia. Não sei que dia que você vai ver isso, mas agora é 6 de dezembro, 8h31 da manhã. Estou gravando para poder repassar depois. Jesus ele fala profeticamente de um tempo de redenção, de um tempo de cura. E esse tempo é agora. É a graça, é o lugar onde estamos vivendo. Jesus ele tem a capacidade de nos curar por completo. Corpo, alma, emoções, mente, nos direcionar, transformar aí as nossas atitudes, motivações, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo. Ele tem o poder de transformação. E por onde? Pela palavra. Ouvindo a palavra. Acrescentar nossa fé. Tenha o costume de orar pelos seus filhos, orar pelo seu marido. Tenha o costume de orar pela sua nação. Tenha o costume de orar pelo seu dia. Tenha o costume de agradecer, ser grato a Deus. Não adianta nós fazermos tudo e perdermos a nossa salvação. Gritar, Senhor, Senhor, fazer milagres acontecer, subir, descer, e perdermos o mais interessante e importante, que é a comunhão com Jesus. Esse Jesus, rejeitado, humilhado, massacrado na sua terra, mas saber que em outro lugar ele foi recebido, amado, adorado. Hoje na igreja ele é adorado como o Cristo ressuscitado, aquele que vai vir, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quanta coisa nós aprendemos aqui em tão pouco tempo, e tem muito mais se formos escavar essa palavra. Olha quão linda e maravilhosa é a palavra de Deus. Não podemos deixar essa palavra de lado. Estou falando aqui para mim também. Não podemos deixar de amar, de honrar esse Jesus maravilhoso. Não podemos. Jesus é bom em todo tempo. Ele é bom. Saiba disso. Ah, mas eu preciso de uma cura emocional, eu tenho vivido muita rejeição.
Jesus passou sobre isso, ele te entende. Jesus passou no meio deles e se retirou, foi para outro lugar. Saia. Se a palavra for essa hoje, saia desse meio. Nós somos influenciados por todas as pessoas, principalmente as 5 pessoas que a gente tem mais contato durante o dia a dia. Somos influenciados diretamente por 5 pessoas que a gente tem contato diariamente. Tá? Influenciados diretamente. Quem são essas pessoas? O que essas pessoas fazem com você? Quais são as palavras dessas pessoas para você? É de motivação ou de humilhação? Saia do meio. Sai, se retira. Ah, mas não tem jeito. Diga não. Diga não, pela sua paz. Às vezes é preciso fazer guerra para ter paz, né? Interessante isso, quando Israel conquista paz, né? Salomão é um reino de paz, mas o seu pai Davi fez guerra, afastou e bloqueou os inimigos, então teve paz. Às vezes nós precisamos dizer não. Opa, aqui não. Eu preciso da minha paz. Até aqui não. Tá? Busque, procure, ame a sua paz. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. Assista novamente. Quando você se inscreve no canal, pede outras pessoas para se inscrever também, nos ajuda demais. E tem muito vídeo também, se você quer ser membro do canal, abençoar a nossa vida. Tem muito vídeo que é só para os membros aqui, tá? E a gente vai falando durante esses dias, eu vou gravando mais vídeos para vocês, tá? Estamos aqui, na graça de Deus, vivendo o que Deus tem de melhor para nós. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.